companheiro de caminhada, após sofrermos juntos, pagamos preço, e até hoje está aí caminhando com fé, pregando a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, e Deus abençoe o nosso irmão auxiliar, nossas missionárias, dirigentes em operação, enfim, a todo o corpo de obreiros e de membros dessa igreja. Que Deus os abençoe ricamente. Sem demora de tempo, querido, olha comigo no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do verso número 1. O tema diz: a visão do vale de ossos secos. Restauração de Israel. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e os ossos estavam secos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Podeis sentar dando glória ao nome do Senhor. Diante desta rica e maravilhosa oportunidade, a qual o próprio Deus de Abraão, Isaque e de Israel nos concede para ministrarmos a palavra do Senhor, gostaríamos de trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, uma palavra de vitória, que cremos que, se for dada crédito e também colocada em prática, tem o poder de mudar a história de vossas vidas, porque é a palavra do Senhor. Antes de ministrar, gostaríamos de tematizar a mensagem com o tema. O tema é restituição no meio do vale. Diz para o teu irmão: restituição no meio do vale. O texto a qual acabamos de fazer menção nos fala a respeito de uma grande, esplêndida, maravilhosa revelação dada pelo Deus de Israel ao homem chamado de Ezequiel. Repita comigo: Ezequiel. O nome Ezequiel significa Deus fortalecerá. A Bíblia diz que Ezequiel passara grande tempo da sua vida se preparando para o ministério sacerdotal, filho de sacerdote por nome Buzi. Se preparava estudando a Torá, que em hebraico é Torá, em português é a lei. Se preparava para servir ao Senhor dentro do templo. Ezequiel pensava que em todo o tempo da sua vida ele ia ser somente um sacerdote que oraria para perdoar os pecados do povo. Ezequiel pensava que todo o tempo de sua vida seria um sacerdote que ofereceria sacrifício para perdão de pecados do povo. Mas Jeová tinha algo
impedi de ver a glória. É no cativeiro, Ezequiel, que a minha glória vai se manifestar, minha irmã. Vai se manifestar, Diácono André. E quem já está entendendo a palavra, levanta a mão para cima e adora o Rei. A Bíblia diz no capítulo 1 de Ezequiel que ele estava junto ao rio Quebar de Babilônia. Ezequiel está agora trabalhando como escravo, pegando água. O povo pagou preço em Babilônia porque não obedeceu a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa: É melhor obedecer do que sacrificar. Se é Deus que está usando o profeta, obedece, porque senão vai pagar o preço. A Bíblia diz que ele estava trabalhando dentro do cativeiro, mas ele disse: dentro do cativeiro eu tive visões de Deus. ei, o momento na tua vida é de aperto, Mas é nesse aperto que Deus vai te dar visões de Deus. É no meio do desemprego, Diácono André, que Deus vai te dar visões de Deus. É no meio aperto no casamento que Ele vai te revelar grandes coisas. Ele estava trabalhando para o homem. Era trabalhando de Deus, mas estava trabalhando para o homem. Aleluia. Escuta, irmão, há uma diferença Há uma diferença. entre ser e estar. Ezequiel estava trabalhando para o homem, mas ele era profeta de Deus. Você está desempregado, mas teu Deus é o Deus que abre porta que não tem porta. Você está triste, mas teu Deus É o Deus que é a própria força, e diante dele a tristeza salta de alegria. Você está caído, mas teu Deus diz: o justo cai 7 vezes, de todas elas eu levantei. Tem gente nessa tarde que entrou caído, missionária, entrou fraco, mas a mão do teu Deus que vai te levantar, vai levantar, e tu vai ver que Ele é o Deus que mesmo no cativeiro está contigo. No meio do cativeiro, Ezequiel diz: veio sobre mim a mão do Senhor. E ele mostrou agora um forte vento que brilhava. E no meio desse vento saíam 4 seres viventes, chamados de querubins. Cada um tinha 4 asas, cada um tinha 4 rostos. A Bíblia diz que os querubins tinham 4 rostos: rosto de homem, rosto de boi, rosto de leão, rosto de águia. Cada rosto simboliza e tipifica uma fase do ministério de Jesus Cristo de Nazaré. E eles tinham olhos sobre todas as partes do seu corpo. Os querubins são os guardadores da presença santíssima do Senhor. E a Bíblia diz que ao lado dos querubins haviam 4 rodas, movimentadas pelo Espírito. Quando o Espírito soprava, as rodas se movimentavam. A roda parava, o querubim parava. A roda andava, o querubim andava. E sobre a cabeça dos querubins havia uma espécie de firmamento, havia uma espécie de trono, e o que estava sobre o trono, aleluia, a Bíblia diz que ele falava, e a sua voz era como voz de muitas
grande homem da tribo, sabe quem era? É o leão da tribo de Judá, sabe quem era? É a semente de José, sabe quem era? É aquele que está aqui nessa tarde para te dizer: eu sou contigo. A Bíblia diz que ele vê aquela visão e agora caiu. Eu não consigo me manter de pé diante da visão. É muita coisa para você, não é, minha irmã? É muita coisa o ministério para tu, né, André? Mas Deus está dizendo agora: põe-te lá, manda lá, badacanda, rabacina, cabaceia, de pé. Que o próprio Ezequiel diz: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito. Sabe o que é isso? O corpo estava na terra, mas o Espírito estava com o Todo-Poderoso, viajando nos mistérios. O profeta era chamado de maluco, porque é como se eu estivesse aqui com o André. Aí disse assim: André, ontem Deus me levou no Espírito até São Paulo. Aí André disse: mas como foi isso? Tu pegou avião? Não, o meu corpo estava na terra, mas o meu Espírito estava viajando com o celular. O profeta é chamado de maluco porque diz: eu estou vendo hoje ali. Aí o carnal que passa a tarde inteira vendo pornografia, o carnal que passa a tarde toda vendo novela, diz: essa irmãzinha está doida, mas não é. É porque o corpo está na terra, mas a cabeça está no céu, está no céu. No Espírito foi levado até o vale. Diga vale. Sabemos muito bem que o vale simboliza a situação da casa de Israel e de Judá, porque por causa do pecado do rei Israel, que era só um povo, fora dividido em duas tribos. Primeiro, Israel, formada por 10 tribos, fora cativo para as terras da Síria e se perdera pelo Egito. E a própria tribo de Judá, chamada de Reino Sul, foi para a terra de Babilônia. Estavam espalhados como os ossos, o poder político estava morto, a vida econômica estava morta, a vida espiritual estava morta, a vida familiar estava morta, porque no cativeiro casamentos foram desfeitos, no cativeiro mulheres foram estrupadas, no cativeiro homens desceram à sepultura porque não obedeceram a palavra do Senhor. Israel estava como osso seco, Israel estava como osso seco, Israel estava sem vida. Mas a Bíblia diz que Deus mostrou ao profeta. Mas antes que Deus mostrasse ao profeta, Deus já tinha visto. Você não entendeu? Eu disse que antes de Deus mostrar ao profeta, Deus já tinha. Significa que Deus já estava no controle. Aleluia! Antes de Deus revelar a tua vida para alguém, meu irmão, antes de Deus revelar a tua prova para alguém, antes de Deus
você vai